Pastor Alberir Figueiredo. Boa noite, pastor. Boa noite, galera. Boa noite, nossos telespectadores aí que estão acompanhando a gente aí nesse canal top de linha, top de linha. Olha, eu só tenho a agradecer o convite especial de vocês aí, para que a gente pudesse participar aí com vocês também. Obrigado por nos receber na tua casa, tá? Pode ter certeza que eu, como pastor também, a gente libera bênção sobre sua vida, sua família, sobre todos vocês que estão aí ligados conosco, se você não perde por esperar. Pastor, Mato Grosso News está bombando. É Tá um sucesso de audiência, né? Como o Isaac já bem trouxe. Qual que é o site, Isaac? www.matogrossonews.com.br. Só acessar, gente. É de graça, não custa nada. Você vai acessar, vai ajudar a gente e ainda vai se divertir. Acertou? Acertou, miserável. É bom mesmo, é um gênio. Esse cara é bom mesmo, hein? Marqueteiro, hein? Pastor, fala pra gente um pouquinho como que tá Cuiabá, como que tá ali a nossa querida capital do estado de Mato Querido Grosso. Cuiabá, faz tempo que eu não vou lá, hein? Ó, Cuiabá, resumindo, uma capital de oportunidades, terra de oportunidades, corre dinheiro na rua. Agora, você tem que estar ligado dentro daquela estrutura, dentro daquela via, onde você pode estar captando recursos, né, para os seus projetos, dentro da sua visão. É uma cidade panorâmica, é uma cidade... Porém, tem um lado ruim também, que é perigosa. Quanto mais cresce, fica mais perigosa. Você tem que saber andar, tem que saber entrar e sair dentro de Cuiabá hoje. Não na cidade, eu digo com as pessoas, né? Mas Cuiabá é uma cidade linda, maravilhosa. Apesar que eu prefiro Rondonópolis. Rondonópolis saiu Não, na frente. O Como senhor assim? prefere Rondonópolis? Isaac, você já esteve em Cuiabá? Cara, tive poucas vezes, mas já fui umas 4 vezes. Gostei muito de lá, cidade grande. Porque em comparação, né, é uma cidade muito grande, em comparação a Rondonópolis, e muita coisa boa, assim, pra comprar. Shopping. Nossa, o shopping de lá é enorme. Acho que eu tenho um chamado Shopping Pantanal, né? Muito Shopping grande. Pantanal. Cara, fiquei impressionado lá. Cuiabá é uma cidade, ó, top. Quem tiver a oportunidade de ir, vai em Cuiabá, Shopping Pantanal. É tiro e queda lá. Isaac, são 5 shoppings dentro de uma capital. Olha aí, 5 shopping. Capital por quê? Porque Várzea Grande está do lado, né? Um rio de aproximadamente 60 metros ali separa, né? Cuiabá, o município de Várzea Grande. Mas quando se fala em questões de estatística, você percebe lá no Google, por exemplo, Cuiabá hoje tem 1.100.000 pessoas. Mas Nossa. contando já com Várzea Grande, que é um município, como te falei, que é separado de Cuiabá por um rio, o rio Cuiabá, aproximadamente 60, 80 metros. Então, quando você atravessa esse rio de 60, 80 metros, você está no município de Várzea Grande. Agora, por que contado? Já Cuiabá tem 700 e poucas pessoas e Várzea Grande 300 e pouca. Porque o aeroporto, que é o projeto antigo, o primeiro projeto era para ser em Cuiabá, ficou em Várzea Grande. Até então, Várzea Grande não era esse município, fazia parte de Cuiabá, dentro da sua historicidade, e então cresceu, ficou a segunda maior cidade do estado, que hoje é Rondonópolis, e cresceu tanto que, por causa do aeroporto, né, e um aeroporto internacional, conta também dentro do censo com 1 milhão e poucas pessoas, porque o aeroporto está lá. Na verdade, Cuiabá só tem 700 e poucas pessoas, né? 1.000. 5 shoppings, um em Várzea Grande e 4 em Cuiabá. Olha isso. Muito bom, pastor. Uma das coisas assim que eu acho bacana, e eu queria saber, Isaac, há muito tempo que a gente já se conhece, e eu não sei, o senhor nasceu em Cuiabá? Nasci em Cuiabá, saí de lá com 13 anos para começar minha carreira futebolística. Que legal. E como que é, assim, o senhor falou de Rondonópolis, né? E aí quase fez aquele... como que é aquele trem do coraçãozinho que a turma faz hoje? Assim, né? Esse treco aí, ó. Isso. Tá ali a Carolzinha que já nos... Ali, ó. Já nos ajudou, né? Como que é o nome disso aí? Dos Dorameiros, Dos né? Dorameiros. Então, Olha assim, aí. vamos fazer assim, todo rondonopolitano agora pro pastor Ó. Alberi, porque ele falou que prefere morar aqui. Isso aí, isso aí. Não quero falar de VLT, não quero entrar num viés político, mas falando um pouquinho da sua carreira, pastor Alberi, e como que foi esse negócio de... Primeiro, né? Pra quem tá assistindo, pastor Alberi futebolístico, né? Futebolista. Foi Atleta, ex-atleta. Né? Ex-atleta. 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 Isso. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem que aqui. respeitar a Só tá dando história. Até hoje, não joga? Isso que É. é pochete, pô. Só. Pega lá. Mas o cara é jogador ué, calma ainda, lá, ué. pega leve, pô. Já Pega foi. leve, Aí, uma pergunta. O senhor de vez em quando faz alguns programas, eu não sei nem o nome disso, mas alguns eventos
para arrecadar alimento e tudo mais ali. Que tem a ver com futebol também, né, pastor? Sim, tem a ver. A gente criou uma grande amizade no meio futebolístico, né? O futebol te abre muitas portas. Então, em Cuiabá, por exemplo, hoje a gente tem muito conhecimento dentro do viés político, dentro do viés empresarial, enfim. Amigos que jogaram com a gente, que hoje está lá comandando as cabeças aí em Mato Grosso e em Cuiabá também. Aproveitar e mandar um abraço para o Rufino aqui, Carlos Rufino, dono da escola aqui de enfermagem aqui em Rondonópolis. Abraço, amigão. Tamo junto, tá? Carlos Rufino, que foi presidente... Rufino, esperamos você aqui, não é? Isso aí. Pode Tá fazer um convidadíssimo. convite. Pode usar meu nome lá com ele que ele vem aqui, vem bater aqui. Ó. Tem uma história bonita ele. Vencedor. Rufino foi presidente do Rondonópolis, do União de Rondonópolis. Então, a gente faz muita amizade nesse ramo, abre muitas portas. Mas essa questão futebolística nos traz aí situações que são criadas pelo respeito da história que você construiu. Olha que interessante. Então, o futebol em si, ele é um negócio de oportunidades. Muitos jogadores acabam de jogar, não sabem o que fazer. Às vezes não sabem onde investir, ou o que ramo seguir. Outros por não ter. Hoje mudou essa história. Não ter estudos. Hoje o cara joga e ele já vai estudando, já vai fazendo faculdades. Então mudou a questão do pensamento do futebolista. Então ele se prepara para a hora que parar. Mas antigamente era uma depressão quando você conversava com os amigos. Então tivemos muita oportunidade ali, jogamos com muitas pessoas. O Romário hoje, senador, pelo Rio de Janeiro, ídolo do Vasco, ídolo do Barcelona, jogamos juntos. Demais, você fala do Romário lá na Europa, cara, Pô, parceiro, ele é terrível, parceiro. Ele é terrível, parceiro. É terrível. O Romário hoje, ele é um grande buscador de recursos lá para o Rio de Janeiro. É um dos caras que mais manda recursos para o Rio de Janeiro. Tem pretensões governamentais, enfim. Agora, fizemos uma amizade gostosa. O Bebeto do Tetra, que fazia os gols, né, e balançava, porque na época a esposa estava... Um abraço pro Bebeto aí, se chegar lá. Um abraço para ele aí. Lisângela, a esposa dele. O Bebeto, por exemplo, a gente fez uma amizade gostosa, porque o futebol também, como te falei, nos abre portas, e o evangelho mais ainda estica as portas. Ela se transforma em portões, né? Então o Bebeto foi através do evangelho. Desculpa. Tivemos uma amizade muito boa com o Bebeto. Lá levamos o Bebeto à política, ele tinha esse sonho, e essa aqui é a quinta como deputado estadual do Bebeto. Então, essa abertura que nós temos hoje dentro do estado de Mato Grosso, eu nasci em Cuiabá, com 13 anos saí de lá, saí com a cabeça de ser um Romário, na época estava no auge, Romário, Careca, vocês não vão lembrar que vocês não eram, estou com 46 anos, o Ronaldinho veio depois, mas quando eu saí... Ou tá, você viu, 46? 46. Oh, Não, tá 46 não. nada. Cara, respeito o ex-atleta, cara. Marquetando, não vai nessa não. Então, Tá, isso ó, é marketing. marcando tempo ali, Aqui, de ó, boa. o tempo, ó. Ele falou de tempo ao tempo que fez. Então, o futebol, além de abrir portas, nos traz oportunidades como amizade, né? Eu saí com 13 anos, o primeiro clube que eu joguei foi a Ponte Preta, em Campinas. 6 meses depois, fui para o Guarani. Lá jogamos no Guarani, fomos campeões. Juvenil, né? Na época, não era separado sobre sub-20, sub-15. Calma aí, desculpa. Perdão. O senhor começou em Cuiabá jogando. Jogando. Eu queria explorar um pouquinho isso. Como que era essa questão de futebol? Porque normalmente a gente olha aí nos campos hoje de futebol, tem muitos talentos. Muitos. Né, Isaac? E muitos talentos novos, né? Muita galera muito arrebentando. jovem. O senhor é muito fominha pra bola, deixava de ir pra escola pra Pra ir ali na... E esse é o pastor Alberi, assim, uma pessoa fantástica, Incrível, brincalhona, um Sim. amor de pessoa. Com licença, tomando uma aguinha aqui. Vou pegar minha água aqui também. Tá vazio, pô. Continua. Como que era isso? Sua mãe ficava brava, gostava? Por volta e meia o senhor tava ali embrenhado ali, jogando futebol, deixava de ir pra aula. Como que era isso ali em Cuiabá? Desde pequeno fui apaixonado por futebol. Como eu te falei, a gente era influenciado pela televisão. Hoje a internet nos aproxima, mesmo estando longe. Mas essa facilidade não tinha na época. Então você tinha os jogos aos domingos, às quarta-feiras, né, como continua hoje.
E aí você via o Careca jogando, um centroavante de São Paulo, e eu sempre fui atacante. Eu quero ser o Careca. Aí você viu o Careca, tinha um outro Careca, o Moreninho, e o Careca Branquinho de São Paulo e o Moreninho do Cruzeiro. Na época, detonando que eles estavam. E um artilheiro e o outro também. Não, eu quero ser esse do Cruzeiro. Na época tinha o Valdeir de Flash, que era ídolo do Botafogo. Dejair. Caramba, cara. Renato Gaúcho, que hoje é treinador do Grêmio. Então eu olhava aqueles caras. Miller, que saiu de Mato Grosso do Sul, por exemplo. Eu olhava esses caras e falava, eu vou ser esses caras. E estava surgindo em 1990, por exemplo. Eu estava com a idade ali, mais ou menos, de 10 anos para 11, para 12. Romário. Ídolo do Vasco, vendido para o PSV Eindhoven, da Holanda. E saiu, ganhou o mundo, depois foi para o Barcelona. Então nós jogávamos visando ser um dia esse cara. Isso trazia um problema. Porque já que você gosta de futebol, você tem que viver e respirar futebol. Então eu chegava da escola, eu quase não participava. Né? Na escola eu só ficava jogando bola. Passei lá porque o diretor da... Ei, Luiz Atoge. O diretor lá de São Gonçalo, do colégio que eu estudava, queria fazer um time para ganhar um campeonato estudantil, que até hoje perdura, né? Campeonato estudantil. E me levou. Eu era o craque lá naquela época. Ele me levou para o São Gonçalo, um grande colégio lá de Cuiabá. Até hoje é sonhado por muitos, né? Mas é muito caro. Então ele me levou com bolsa de estudo e lá a gente começou a despontar no São Gonçalo. Só que tinha uma problemática. Enquanto estava tendo aula, eu falava só ali no banheiro fazer xixi e já volto. Esse xixi nunca acabava. Nunca acabava. Nunca acabava. Era eterno. Era eterno ele. Eu pensava até que tinha ido para a eternidade, sério mesmo. Eu falava, já estou aqui perto de Jesus. Rapaz, dali a gente saía para jogar futebol, encontrar, porque o Colégio São Gonçalo é enorme, quilômetros, é muito grande. Então, enquanto minha sala era lá na entrada, eu ia para o fundo do colégio jogar futebol. Acabava que eu matava a aula. Acabava as aulas, chegava em casa, almoçava, esperava minha mãe sair, que ela não gostava que eu saísse para jogar futebol ali aos arredores. Descia para baixo ali na rua, enquanto ela estava fazendo unha, minha mãe fazendo unha, e eu descia a rua para jogar futebol. Meu irmão, eu só via lapada, lapada, lapada. Lá tem um programa do Roberto França chamado Lapada, Lapada, Lapada. E quando... A gíria Cuiabana. Não, é um programa. Um programa. À noite, todo dia, de segunda a sexta. Sábado é especial e estica um pouquinho a mais. Mas por que eu estou falando lapada? Por causa do programa, né? Porque eu estava jogando futebol, de repente, ali na pelada, aí meteu o gol, minha mãe chegava com chicote, com chinelo. Naquela época, aquele chinelo de pneu de caminhão, meu Nossa, então sua mãe não curtia nem um pouco. Ela nunca me apoiou, minha família nunca me apoiou, porque não tinha noção. Minha família, meu irmão mais velho, sempre estudou. O mais novinho, né? O finado, né? Que Deus levou cedo também. Era doidão, piradão, vida louca. E eu, futebol. Tudo Louco pelo futebol. Futebol, ping-pong, mas futebol. Quando eu ia meter o gol, minha mãe, show cretino, show merda, pá, nas minhas costas. Como que eu ia fazer o gol? Ai, os caras me zoando. Os caras lá, ele, gurizão lá, cheio ele, tomou pau, guria lá. Rapaz, isso era hoje é bullying, né? Hoje é bullying. Mas na época era gozação. Rapaz, a gente tomava uma gozação tremenda. No outro dia eu descia pra jogar. Lá vem Xamã agorinha. Pra mim não jogar o futebol. Porque geralmente meu time ganhava, né? Então, enfim, ali começou. Eu sempre destaquei no meio. Era um pessoal mais adulto que jogava. E eu ali com 10, 11, 12 anos, jogando no meio dessa galera. Ali fui descoberto. E dali minha vida começou no futebol. Que maravilha. Um abraço para sua mãe, né? Para Isso. toda a família aí Tchau, do Pastor Alberi. ela, guri. Deus abençoe a senhora. Uma bênção. Eu esqueci o nome dela. Einar? Einar, Dona Einar. É uma bênção de Deus. Toda a família do Pastor Alberi. Só um minuto aí, pastor. Quando eu quero zoar minha mãe, desde pequena assim, ela não batia tanto, mas o nosso amor é diferenciado um pelo outro. Rapaz, aí eu quero zoar ela odeia isso. Aí toda vez que quero zoar ela, bota a mão aqui, desculpa aí, bota a mão na genitália, né, de calça, de short, e fala, mamãe, quer Inar? Que o nome dela é Inar. Ela chomerta, chocretino. E pensa numa mãe apaixonada pelo filho, né? É uma benção, é muito bonito ver todo esse carinho que a mamãe,
que é a esposa, que toda turma aí tem pelo a vida do pastor Alberi, a carinha dele. A ó. carinha. É Ê, uma mãe, benção. ê, mãe. Pastor, vamos agora nessa trajetória, vamos na linha do tempo. A gente estava em 1990 e agora a gente dá um salto para quando o senhor foi descoberto. E aí eu entendi que o senhor começou lá na São Gonçalo. No São Gonçalo. Ali foi Perfeito. meus primeiros Isso era mais ou campeonatos. menos em volta de quantos anos? 1992. 92. Ali comecei a disputar o campeonato estudantil, fui para a seleção mato-grossense, jogos estudantis, disputamos o brasileiro, fomos quinto do Brasil naquela época, futebol de salão naquela época, imagina, Cuiabá, quinto do Brasil, meu irmão, não dava. Então nós chegamos até o quinto do Brasil, tem aqui, não onde o senhor dá aula também, pastor, na FATEC lá, um amigo que disputou conosco na época, o Pena, né? Lá de Cuiabá da FATEC. Ele é seleção ele é treinador da seleção mato-grossense. Então nós saímos, disputamos, lá um oleiro me viu jogando, o mesmo oleiro que posteriormente, só conversamos, eu vou te levar, e ficou nisso. Eu voltei, e num jogo ali, agora futebol de campo, no antigo Verdão, porque agora é Arena Pantanal, no antigo Verdão, num jogo ali de preliminar, antigamente tinha muita preliminar, e o jogo principal. Então ia jogar Ponte Preta e Operário. Então teve o jogo preliminar. E nós estávamos jogando ali, eu jogava no Atlético Duque de Caxias, lá de Cuiabá, contra o Irapuru. O Irapuru é um time tradicional lá de Cuiabá. Meu amigo, um abraço pro Gil lá do Irapuru, mas desculpa, Gil, essa aí você perdeu, Playboy. Perdeu. Nesse jogo, 5-0, 5 gol meu. Nossa, Caraca, 5? mano. Você Só deu seu? Peraí, 5 gol meu. perdão, pastor. É porque a gente que nem, né, eu gosto de futebol, amo, sou amante amante acho que fica estranho, mas eu sou um apaixonado pela Amante. tática do futebol, amante, né? Pela tática ali e tudo mais. A pergunta é, o senhor jogava em que posição? Eu era atacante. Legal. Atacante. Antigamente tinha um cabeçudo, grandão, que ficava fazendo gol, e o limpa-vidro, aquele que ficava correndo nas laterais. 4-4-2, esquema de jogo, né? Até hoje ainda tem alguns times que jogam 4-4-2. Hoje não se usa muito, é 4-3-3, né? Mas o ponta, os dois pontos e o centroavante. Hoje. Mas naquele jogo ali eu fiz 5 gols, 5-0, acabou o jogo, estava lá o Donizete. O mesmo que me viu jogando lá no Maranhão, quando disputamos os jogos, os JEBs, os Jogos Estudantis Brasileiros. Que fomos quinto do Brasil. Isso aí está marcado na história de Mato Grosso, tá? Legal. Depois disso não chegaram mais e antes disso também não tinham chegado tão longe. Desculpa. E esse Donizete, eu olhei para ele e falei, olha o cara aí, rapaz. Ele chegou para mim, resumindo, você está viajando conosco amanhã, eu quero você lá na Ponte Preta. Caraca. Caramba, assim, Resumindo. do nada? Do nada. 1992. Demorou. Rapidinho, desculpa, perdão. Sim. O senhor sabia que você ia fazer 5 gols naquele? Eu não sabia que Como ia fazer que é isso? Que, 5, assim, nem cara, 3. hoje eu vou acordar e vou deitar. Vou deitar. Eu nunca pensei isso. O senhor fazia porque o senhor gostava. Eu gostava de futebol, eu jogava com alegria. E as coisas davam Jogava porque gostava, né? O senhor tinha Realmente. quantos anos aí, em 92? 13 anos. 13 anos. 12 para 13, mais ou menos. Entendi. Tava final de ano. A Copa do Brasil antigamente era disputada no segundo semestre. Uhum. Então era quase final de ano. E no outro dia eu fui, fiz o teste lá, fiz um teste somente, passei Na Ponte Preta. na Ponte Preta de Ah, tá. Aí Campinas. no outro dia o senhor já foi pra Ponte Preta. No outro dia eu subi com eles, Legal. fiz o teste, no outro dia subi, fiquei, no outro dia teve o treinamento, passei no teste, quando acabou lá, os diretores, Marquinhos Chedi, hoje passou antigamente era o Bragantino, e virou Red Bull, Bragantino Red Bull. Marquinhos Chedi, a família Chedi, muito rica ali em Bragança Paulista, era o presidente da Ponte Preta nessa altura. Ele falou que era esse menino. Como já estava acabando o ano, ele falou, você vai, não vamos mandar a passagem. Então, em 1993, em janeiro, não me lembro se foi depois do dia 5, mais ou menos, início de janeiro, chegou a passagem, me apresentei na Ponte, agora como jogador, com um treino só. Voltei para casa. Fiquei 3, 4 dias lá, mais ou menos, e voltei para casa. Raro no futebol, porque você fica 10, 15 dias em teste. Ainda mais falando de antigamente. Então, meus amigos, voltamos em janeiro de 1993. Desculpa, novamente. Voltou pra Cuiabá. Para Cuiabá. Em janeiro me apresentei e ali começar a minha caminhada, que eu voltei de fato para Cuiabá agora para morar, dali eu saí e não voltei mais para morar e vim morar agora 7 anos talvez atrás, que eu voltei, porque eu morei 27 anos no Rio
E 7 anos atrás eu voltei para Cuiabá para viver de novo o cuiabanismo, né? Aquelas histórias. Bom filho retorna a casa, né? E pra você pegar, o sotaque dele é carregado de S. Carregado de ele S. Ele puxa. É, né? ele puxa. Ele fala assim, gostoso, Jesus é cheiroso. Quem falou, guri? Para Moad, cara. Para, cara. Você tá treinando aonde esse negócio aí, cara? Até pra pedir bola quando eu jogar, falar: ei, manda guri, para Moad, cara. Para. Que maravilha. Não tá tirando isso, cara. Essa versatilidade é uma característica do pastor Alberi. Isso. E eu tenho certeza que isso foi muito implementado ali no futebol. Foi. Pastor, e beleza, nós estamos aqui na Ponte Preta. 1993. 93. Vamos correr, vamos na linha do tempo, vamos embora. 93, fui campeão, final do ano. Rapidinho, quando o senhor começar, segura a palavra campeão, não esquece. Já compartilhou? Não? Tá Isso. esperando o quê? Para Isaac? de Moad. Pô, Compartilha esse trem. Fala, Isaac. Entra aí, Isaac. Compartilha, gente. O que você tá esperando aí? Eu sei que tá bom assistir, eu sei que o papo tá bom aqui, mas vamos compartilhar isso aí pra rapaz. alcançar mais gente. Vai logo, cara. Entra no site Mato Grosso News aqui, ó. Aí. Tá aqui, aí. ó. Mato Grosso News, tá? Ó. Só acessar e compartilha. Vamos. Eu sei que o papo tá bom aqui, mas quanto mais gente alcançar, melhor. Vamos lá, continuando. Mete o dedo lá, cara. Uma pergunta. Sim. Essa transição que você fez. Do dedo? Não. Mudou. Vai lá. De você viajar pra fazer o teste. E sua mãe? Minha mãe não apoiou. Não? Não apoiou. Eu me lembro como se fosse hoje, pastor Natan. Isaac. Nossos telespectadores. Nossos queridos Só telespectadores. Com o dedo lá, cara. Isso, Mete o dedo lá enquanto a gente compartilha. vai- Compartilha, irmão. Cara, eu tô cansado Para, já. Vocês já estão sabendo. Cuiabano ia falar pra compartilhar o link do programa. Como que ele ia falar? Futica esse trem, cara. Espalha notícia, acaba com eles. Vamos! Futica! Sorta a voz, cara! É mais ou menos isso aí. Mas voltando aqui, agora é sério. Somos sérios. Aí, 93, como foi a pergunta? A mãe que você falou que ela não era muito ali, que tomava lapada. Quando ela recebeu a notícia que você falou, mãe, tô viajando, vou fazer um teste. E aí, como é que foi? Eu tô lembrando quando eu era pequeno pra xingar os outros, falar, chamanguri. Cuiabano não fala sua mãe. Fala, tia mãe, cara. Aí ficava um Tia cara no mãe. meio com a mão, né? Gospa aqui então, hein? Cuspiu. Cuspiu no tia mãe, cara. Você vai deixar? O menino, mas o couro comia ali. Bom, ela nunca apoiou o futebol, porque ela não tinha noção do futebol. Meu irmão era estudante, já trabalhador, com 13 anos, né? E eu lá com os 9, com 8. Enfim, eles não é porque eles são maus. Eles não tinham essa cultura. Quem tinha essa cultura lá em casa, finado meu pai. Meu pai torcia para o Dom Bosco, torcedor ilustre do Dom Bosco. Ganhou vários prêmios como torcedor, foi diretor do Dom Bosco. Um primo nosso, Júlio Pinheiro, foi presidente do Dom Bosco na década de 70, fez um bom trabalho. Enfim, eu fui influenciado pelo meu pai. Meu pai é corintiano, eu sou corintiano, cara. Mas fiz minha vida no Rio de Janeiro. Então minha mãe não apoiava, porque ela não gostava, porque meu pai é muito pro estádio. Então, mais um? Pelo amor de Deus. Não é porque ele é ruim, não é porque ela torcia contra. Ela não tinha noção das coisas. E ela não queria me perder. Mas eu lembro uma cena, você falou bem. Eu estava saindo de Cuiabá, eu não avisei ela, porque eu já sabia que ela não ia deixar. Como de fato, depois ela falou que não iria. Mas assim mesmo eu fui. Aí na hora que ela soube, eu já estava com a mala. Ela falou, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para Campinas. Eles, o time profissional, o Donizete, abraço para o Donizete lá em São Paulo, um grande amigo e um grande oleiro e respeitado no mundo do futebol. O Donizete revelou grande Adalberto, naquela época, jogou até na seleção, Neto, que foi um craque do Corinthians, dentre outros aí, minha cabeça, para voltar, vai ser demais. Ronaldão, que jogou no São Paulo, pegou seleção. Cara, o cara é fera. Mas voltando aqui, eles foram de avião e o Donizete deixou a passagem comprada e um dinheiro para mim lanchar. Era muito dinheiro naquela época. Que cheguei em São Paulo e, puxa vida, fiquei quase um mês com aquele dinheiro. Mas minha mãe, ela foi comigo para ver se era isso mesmo. Eu embarquei, era Expresso Nacional, o ônibus. Acho que até hoje tem, eu acho.
E fui saindo no ônibus. Minha mãe corria e falava, não vai, não vai. E eu do lado de dentro, o ar-condicionado ligado, não podia abrir janela, né? Eu falo, não, eu vou sim, eu vou sim. Eu vou sim, uai. É menino, 13 anos de idade, 13 não tinha anos. noção. Eu queria, né, realizar meu sonho, ser um Romário da vida, um Renato Gaúcho, um Valdeir de Flash. Enfim, são pessoas que na época faziam sucesso aí no cenário do futebol mundial. Mas essa história está gravada na minha mente e na mente de minha mãe. Para minha mãe, traumática. Para mim, só alegria. Não foi só alegria. Para mim, foi uma tristeza, mas que redundou em algumas bênçãos que até hoje eu vivo disso. Amém. Então, mesmo ela não apoiando, ela foi lá, te viu indo embora e para ela foi um desespero e para você só tava lá na janela. Tchau, mãe. Afirmando o tempo todo, Afirmando, eu vou jogar. É, Eu porque- volto, um dia eu volto. Porque igual você falou, né? Foi um sonho, né? Aqui é tudo gospel. Isso. Pode, gospel. Era mais ou menos assim. Pega. Vai. Pega o Guanabara e vem. E ele foi. E foi, pô. Não foi no Guanabara, mas foi. É no tipo de Guanabara, né? É. Ali, eu fui para São Paulo, começou essa história bonita, né? Uhum. Que poucos vivem, mas eu tive o privilégio. Um pelinho de rato aí, um pelinho de gato. Não esquenta não, pô. Não. Cuiabano. Galera, foi top. A gente chegou lá, como eu falei pra vocês, fiquei mais ou menos 4 dias lá e voltei. Em janeiro me representei, já com o elenco, né? Que ia disputar. Antigamente não tinha sub, era de 13 a 15 anos, era infantil. De 11 a 13 anos era o mirim. Fraldinha era de 9 a 10 anos. Então eu tinha 13 anos nessa época, eu estava no infantil. E o juvenil era de 15 a 17. E aí, o júnior, né, que já era um preparo profissional, era de 18 a 20. Entenderam, né? Entendeu aí, galera? Pegou a visão aí? Tamo junto, é nóis? Aí o que aconteceu? Alcoólicos Anônimos. Sim, pastor Alberi. Sim, Entendemos. né? É um mantra. Faz aí também, tá? Sortou o dedo aí, meteu o dedo, soca o dedo aí. Soca o dedo no compartilha. É pra compartilhar, meu irmão. Compartilha. Aí voltando, o que aconteceu? Eu fiquei 1 mês treinando ali no infantil, que era de 13 a 15. Me puxaram para os juniores, que era de 18 a 20. Mesmo você com 13? Eu com 13 anos, já jogava no meio dos caras de 18 a 20. Naquela época era. E eu pequenininho, não. mas eu era rápido. Então já me destacando ali. Me puxaram. O treinador era Juninho. Donizete que revelou também, ó. Donizete de novo. Juninho, ex-zagueiro do Corinthians, ex-seleção brasileira. Ele era o treinador do sub-20, não era sub, do júnior, de 18 a 20. Me puxou, ele gostou de mim, falou assim, menino rápido, puxou. Só que nessa eu fiquei treinando mais 1 mês ali e desci pro juvenil, que era de 15 a 17. E eu com 13 anos. Por quê? O treinador era o Celso Teixeira. O Celso Teixeira passou aqui em Mato Grosso, tem uma história, foi o último campeão com Sinop. Em 1998, 99 mais ou menos, Celso Teixeira foi treinador e tem uma história linda aqui em Mato Grosso. Quem está no meio do futebol lembra do Celso Teixeira, fabuloso Hulk, porque ele ficava louco no meio do campo. Me puxou para o juvenil. Eu quero um menino aqui. Ali fomos campeões da Taça São Paulo, do Campeonato Paulista, entre outros ali. Um olheiro do Vasco estava ali sempre de olho, porque um menino do infantil, na Ponte Preta, jogava no juvenil. Fui artilheiro do Campeonato Paulista. Isso quando, pastor? Que ano mais ou menos? 1994. 94. 90... Ano da morte do querido Ayrton Senna. Ah, é verdade. Isso. Verdade. E o ano do Tetra. Do Tetra. Tetra! É Tetra! Isso. Memória boa, né? Memória boa. Errou tudo. Errou tudo. Pode buscar lá, ele errou tudo. Não, ele tá certo. Foi a guerra do Vietnã. Foi, pô, para com Foi a isso, segunda rapaz. a guerra lá, a bomba, né? Foi quando o Cuiabá foi descoberto, cara. Aí o cara olhou lá, o português e falou, merda, é aqui que não vai ficar, gurizão. Pastor, como que... Misericórdia. Como que português testa o microfone? Ah, um aspas aí. Essa é boa, hein? Essa aí foi top. Foi top, foi a melhor que eu vi Hoje até não é nada hoje. contra português não, mas vocês dão mole, hein? Se tiver português assistindo nós, Se tiver português, não fica ofendido, gente. Fica não, irmão, porque vocês dão mole Tudo mesmo, é verdade. brincadeira. Joguei lá,
Morei em Jogou? Portugal. Portugal? Portugal. E eu falo com propriedade. Sabe Caraca. como é que eles testam o microfone? Agora eu vou falar. Agora, não, então Agora pode eu vou falar. Agora eu falo. Você é português, fala, cara. Agora eu falo mesmo. Fala. Pois. Ah, sabe como é que ele testa o microfone? Como? Como? Joguei lá em Portugal. Jogou hein? lá em Portugal, então você tem direito. Ah, moleque. Cara, a gente nunca fui nem no Paraguai aqui, o cara já jogou em Portugal. Já por Deus. Tô com um artista aqui. Já foi em Jaciara, eu nunca fui. Ah, para de moate. Ó, Isaque, sabe como é que ele testa o microfone? Como que agora eu tô curioso. Tá Fala aí, curioso? Sabe fala como aí. é que é? Não Ele sei. diz assim, pega o Guanabara e vem. Ah, pega o Guanabara e vem. Pastor, se o Guanabara fosse lambadão, como que ia ser? Menino, já pega aqui, ó, já vai levar. Ah, meu gurizão, sou pastor. Pai Moade, fui liberto. Aleluia. Tá repreendido em nome de Lógico, Jesus. rapaz. Aqui é pastor, Aqui é rapaz. crente. Mas sexta-feira eu tô no lambadão. Vou parar com esse negócio. No vigilhão, pô. No vigilhão. Português testa o microfone? Como? 1, 2, 3. Ah, Testando. Bom, testando só portugueses. Ele já foi aí, então ele tem Nada contra. nada Propriedade. contra. Propriedade lá. pra falar. Isaac, aí eu tava jogando lá, fui campeão, fui artilheiro lá na Ponte Preta. E um olheiro, eu lembro como se fosse hoje, afinado também. Cara, eu tô velho, hein? Pelo amor de Deus. Quem dos seis vai embora primeiro aí? Não, Eu vão enterro ficar aí. gente, hein? Vão ficar ligadinho aí. Pastor, quando é culto fúnebre, qual que é o... Não, tô brincando, não vou perguntar isso não. Mas é que uma vez o pastor chegou em mim, né, dando uma apertada, falou bem assim, vai nessa. Eu lembro disso Vai até lá. hoje, vai nessa. Vai nessa. Que no seu culto fúnebre eu vou cantar tão louvor. Olha! Foi. Desse jeito. Eu vou cantar aquele louvor que diz assim no culto fúnebre dele, ó. Vá com Deus. Ah, não, cara, isso não é Não, não. Isso é ixi, Roberto Miranda. bate. Ixi, esse negócio de crente aqui, rapaz, papo de crente aqui é pastor mesmo. Mas que eu não abro mão no lambadão, a sexta não abro. Eu e minha pastora lá. Aê! Ah, merda! Ó, você vai só levar... Ah, vamos mudar de assunto. Você gosta. Aproveitando que ele tá com... Olha aqui, pastor, levanta o pezinho. Ó o estilo. O cara, Olha lá o cara é estilo, jogador velho. mesmo. Goleiro, mano. Ô, meu irmão. Isso que eu ia falar, o soldado guarda de Cristo. É, uai. Jesus usando a última ceia. Aleluia. Última. Era dele um mesmo, abraço, hein? pastor Fábio aí, Racaline. Ei, Fabão. Raqueline, mulher de Deus. Pastor Deus. Fábio, foi por meio dele que a gente se conectou, né? Vamos chegar lá. Ei, Fabão. lá. É, Receba aí. calma. Receba aí, Fabão. Como que ele fala? Alberi. Albari. Pastor, lá foi artilheiro, tinha um olheiro do Vasco, doutor Darcy, diretor do Vasco, da categoria de base, né, que chama hoje. E ele me olhou. Nesse jogo eu estava jogando contra o Palmeiras, foi a final. 2-1 para nós, eu fiz os 2 gols. E um foi, nem me lembro, virou jogador, foi um menino bom aí no cenário do futebol. Desculpa de novo. E o Darcy me levou para o Vasco. Negociou lá com o Marquinhos Chedi, me levaram para o Vasco. Ali começa uma história realmente. Num time grande, hoje a Ponte Preta é um time grande. Sim, mas sim, naquela também. época era médio porte, né? Disputava segunda do Paulista, enfim. E me levou para o Vasco. Ali começa uma história linda no Vasco. Pastor, rapidinho, uma pergunta. O Vasco hoje, perdoe-me, os vascaínos, porque eu não conheço, assim, eu sou muito desconectado do futebol brasileiro. Eu acompanho muito a Champions, né? Enjoado. Respeita. Como que é o nome? Champions. A Champions. A UEFA Champions UEFA. League. Não, você quer carioca, paulista, Mato Grosso. Ele nem vê. Esse Nem eu tava vendo vê. Cuiabá. Cuiabá tá jogando bem, né, velho? E Mister União? União. Então, aleluia, vamos mudar. Então, Deus tá, né, um milagre. Brincadeira. Pastor, hoje eu não sei se o Vasco tá em tanta proeminência. Na minha visão. Tá, Vasco tá. Tá. Eu acho que é um gigante. grande clube, mas eu acho Vasco que... tá. Vascão tá. É bom mesmo. E olha que eu nem sou vascaíno, velho? vascaíno. Você é vascaíno, Não, nem sou vascaíno, Mas sou fala pra flamenguista. gente, naquele contexto de... Oh, não, aí. Vamos repreender, vamos repreender. Não. Tô com dois corintianos aqui, cara. Como assim? Não pode não. Isso é complô contra mim. Isso aí é complô, viu? Pastor, isso foi quando que o senhor deu entrada no Vasco? 1994. Como que era o Vasco naquele momento? Dá um contexto pra gente. Olha só, pra você ter uma ideia, o Vasco não perdia pro Flamengo nem no para o ímpar. Quando ia começar o jogo, o juiz ia jogar moeda,
o capitão do Flamengo já pegava moeda no alto, isso é verdade. Pegava no alto e falava, deixa eles mesmo, que não vamos já começando a perder aqui nesse trem. Pra você ter uma ideia. Era verdade mesmo, a gente foi campeão ali de 94. A gente não estava no profissional, mas a gente acompanhava, né? Eu estava ali no juvenil do Vasco. Meus queridos, cheguei no Vasco, peguei o William, que saiu aqui de Cuiabá, era ídolo, como é até hoje, ídolo do Vasco. O meio-campo do Vasco naquela época era Giovani, maestro, ex-seleção brasileira, era Bismarck, ex-seleção brasileira, atuais seleção brasileira, né? Giovani, Bismarck, o William, ex-seleção brasileira, porque não era atual. Goleiro era o Regis, também aqui de Cuiabá, encerrou carreira no Paraná. O ataque do Vasco, meu irmão, quando eu cheguei lá, era Valdir Bigode. Romário já tinha saído. Valdir Bigode. Lógico, foi ídolo do Vasco, grande ídolo. Um abraço, Valdir Bigode. Então, eu peguei só jogadores feras. Felipe, Pedrinho. Felipe Maestro, jogou no teu time também. Desculpa. Oi? Flamengo. Eu sou flamenguista, nato, ó. Flamengo. O flamenguista não gosta do Vasco. É uma competição. Não, ali. é uma competição, é uma rixa. É uma rixa. Rivalidade no 12. No 12. Como eu falei pra você, sempre fui corintiano. Mas no Vasco eu aprendi a ser a minha segunda pele, a primeira pele, né, abaixo do Corinthians, é ser vascaíno. Esses anos todos sofri com o Vasco. Sofri mesmo, sendo corintiano. Mas o Vasco voltou. E tá voltando, hein? Tá. Tem que assumir. O Vasco tá, cara. Lá eu peguei no Vasco Juninho Pernambucano, hoje comentarista da Globo. Juninho Perdão, Pernambucano. não tá mais comentarista da Globo. Ele é gerente de futebol do Lyon, da França. Lá eu peguei o Ramon, que é treinador da seleção brasileira de base, assumiu agora um jogo só com a seleção brasileira. Inclusive o vice dele, né, o auxiliar dele lá de treinador era o Felipe Maestro, que estava comigo lá, da minha idade. Pedrinho, que foi ídolo no Palmeiras, pequeno reizinho, né? No Vasco, então ele é ídolo. Edmundo, estourando, rebentando. Peguei Evair, que jogou no Palmeiras, goleador. Viola, que jogou no Corinthians. Então saía um, entrava outro, melhor ainda. Então ali foi uma... Muita grana. Era net... Desculpa a pergunta mais Sim. Mas nessa época o futebol, só para ficar registrado, o futebol nessa época, ele já te trazia alguma rentabilidade, alguma receita já considerável? Como que era, pastor? Eu, no juvenil, lá no Vasco, já ganhava 2 salários mínimos. Eu me lembro como se fosse hoje, era R$80 o salário. Eu ganhava R$160. Hoje seria R$2.600 para uma criança de 14 anos. Tá excelente. Pô. Era, ixi, tava O que no tu auge. faz no Rio de Janeiro com 2.600 se fosse hoje, no caso? Era muita grana. Mas o Vasco me comprou da Ponte Preta. Eu cheguei no auge do Vasco ali. No auge. Chegou, ele tava... Todo mundo olhava pro Vasco da Gama. De 94 a 2002, o Vasco prevalecendo no cenário do futebol mundial. Peguei a fase áurea do Vasco, campeão da Libertadores. Peguei a fase áurea do Vasco, vice-campeão mundial. Que Nasa entregou aquele jogo, né, pro Raul, que fez aquele gol da virada de 2-1. Mas nós massacramos o Real Madrid. Entra no YouTube lá que você vai pegar essa história. Eu estava no banco. Só para entender, o Vasco jogou no Mundial? Jogou a final do Mundial de 1998 contra o Real Madrid. Eu estava no elenco ali. Não tinha como jogar porque era atacante. Você foi pra fora do Brasil? Foi, ué. Foi aonde? Arábia. Lá na Arábia. Caraca. A final. Pegamos o Real Madrid. Pode puxar no YouTube aí, telespectadores, que você vai ver. Massacramos, literalmente, massacramos o Real Madrid. 2 ataques, 2 gols do Real Madrid. Saímos ganhando de 1-0. Eles empataram e viraram para 2-1, gol do Raul. Fazer uma nota especial. O ídolo também do Vasco lá, né? O Nasa, que era a cabeça de área, perde uma bola ali. Eu não me lembro para quem que foi. Eu sei que empurrou pro Raul, ele saiu de cara e fez o gol. Mas quem massacrou aquele jogo foi nós. Éramos um time imbatível. Juninho Pernambucano, Ramon, Pedrinho no meio. Lateral direito era o Vitor, que vinha do São Paulo, ídolo no São Paulo. A zaga era Odivan,
Era Júnior Baiano. Não, Júnior Baiano foi depois. Não, era Júnior Baiano e Odivan. O lateral esquerdo era da seleção, Gilberto. O goleiro, Carlos Germano, seleção. Aí vinha o ataque, Donizete Pantera, Edmundo. Meu irmão, era um timaço aquilo ali. Você tirava um e colocava outro, o rendimento não caía. Mas voltando lá, quando o Vasco me comprou da Ponte Preta, eles me compraram por um valor excepcional, que até hoje não se viu nos amadores do Rio de Janeiro. Eu sou o jogador mais caro, isso está registrado lá no site da Confederação Brasileira de Futebol do Rio de Janeiro. Até hoje, eu sou o jogador mais caro que foi comprado em dólar naquela época. Naquela época você já tinha sido comprado em dólar? Em dólar. Foi 100 mil dólares. 100 mil dólares hoje seria 600 mil reais, né? Talvez. Não. Foi 500 mil dólares. 500 mil dólares hoje seria 5 vezes 5. O dólar tá 5, né? Isso. 5 vezes 5, 25. Um jogador juvenil sendo comprado por 2 milhões 2 e meio. milhões e meio? É coisa excepcional. Mas está no site, entra lá, confira no site lá da Confederação Brasileira de Futebol do Rio de Janeiro. E ali eu construí minha primeira casa. Ali eu comprei terreno. Então ali você foi formando, tipo assim, cara, pelo menos eu me entendo no que você falou aí. Cara, eu vou fazer meu pé de meia aqui já. Vou fazer vou construir uma casinha. Mas essa casa você fez em Cuiabá ou Cuiabá? É minha mãe que não queria, agora ela quis. Agora ela viu. Dona Inavé. 1994. 1994 ainda. Caramba, então nessa trajetória, só em 1994 você explodiu, já foi vendido e já pegou um dinheiro ali e já começou a investir em Cuiabá. Ih, comprei telefone, naquela época estava o auge de telefone. Comprei 10 telefones. Telefones que você discava ou apertava. O senhor comigo tá com a questão ali. Alunos da FATEC, ouça esse relato aqui. Nós falamos isso na nossa aula. Como que era o telefone, professor? Como que é, já profetizando. Como que é, e também não deixa de ser um professor, né? Professor de vida, ó. Boa. Spirit. Estamos aqui com ele, professor de vidas, aquele que ajuda a levar a sua alma para mais perto de Deus. Pastor Alpieri, de Cuiabá. Bom, mas fala um pouquinho como que era o telefone. E quanto que era esse treco? Porque ele falou o telefone. Telefone é barato. Naquela época, né? Não, era tão caro que eu comprei 10 telefones. Era tão caro. Comprei 10 telefones, comprei 2 casas no CPA, com uma região lá que estava em amplo crescimento e hoje parece um município dentro de Cuiabá, a grande CPA. Comprei 2 casas lá, comprei essa casa onde eu moro hoje, lá no centro de Cuiabá, o terreno, construí ela, comprei carros para minha mãe, para mim. Eu lembro que comprei o Corsa, aquele Corsa Sapão, né, o primeiro. Que eu não lembro muita coisa, que eu mandava o dinheiro, minha mãe investia. Minha mãe ficou excepcional. Você estava no Rio de Janeiro. De lá eles depositavam, eu era de menor, eles depositavam na conta de minha mãe ia me ligando e falando, vou ligar, vou comprar isso aqui. Eu não entendia muito bem, eu falava, compra. Meu pai foi um visionário, meu pai foi um cara que sempre comprou terreno, sempre investiu em imóveis, né? E ela aprendeu isso com meu pai, então eu confiava nela. O telefone antigamente era um telefone digital, né, que você discava, ou aquele discano, né, semi-digital, tinha um disquete e você metia o dedo dentro do número que você queria e discava. Ali, ele voltava. 9. Era assim. Eu lembro que minha mãe colocava cadeado, às vezes eu vinha de férias, porque era caríssimo a mensalidade daquele telefone. Você pagava muito caro. Ela colocou cadeadinho. Eu vindo do Rio de Janeiro, malandro, né? Rio, 40 graus, cidade maravilha, cidade do caos. Eu chegando em Cuiabá, minha mãe vem com essas ondas pra mim, botar cadeadinho. O negócio era meu, pô. Aí, mas ela não entendia isso. Não vou ficar pagando aqui conta alta. O dinheiro era meu, caramba. O que eu fiz? Malandro, não precisava quebrar cadeado, não. Você que está ouvindo, que está com 35 anos para mais, 50 anos de idade, você vai lembrar disso aqui. Vai lembrar. Quem nunca? Mamãe colocava cadeado, gurizinho. Eu ia lá em cima no telefone que você colocava o descanso, né? Aquele descanso tinha uma saiazinha, uma saliência ali, que você apertava e fazia tu.
Aí você apertava, ele ficava quieto. Aí você tirava. O que eu aprendi no Rio de Janeiro? Com a malandragem. Se eu queria. Tava cadeado, não dava para discar, né? E os telefones digitais que tinham aquelas teclazinhas, né, para você apertar, tinha um cadeado do lado. Minha mãe tinha a chave que guardava. Então, meu amigo, nada segurava a gente. Chegava lá naquela saliência ali que tinha uma coisinha que você apertava, fazia tudo. Qual é o número? 992, por exemplo. Eu apertava lá, rapidão. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Esperava. Caramba! Eu esperava. Isso a gente fazia em orelhão. Ó pra você ver. Pecador miserável. Não tinha Jesus. Não tinha Jesus. Não, essa eu não sabia. Nem eu sabia. Orelhão, velho. Você aprendeu isso no Rio? Meu Deus, vou nem perguntar mais o que você aprendeu. Misericórdia. Eu fazia jacaré. Aprendi lá a fazer jacaré. Olha. Ia atrás do fiozinho, colocava lá Meu irmão, era aquela fila para ligar final de semana para pai, Lagoas. Morava 60 meninos no alojamento do Vasco, lá em São Januário, no Rio. Aí tu ia lá para ligar, os caras... O que ele tá fazendo ali? Ali um jacarezinho, ele escapava. Meu irmão, aí eu falava, é? E a ficha era cara para você ligar. Você botava a ficha lá e ligava. Quando atendia, caía a ficha. Quem está me vendo aí sabe que pegou essa fase, sabe do que eu estou dizendo. E se fez isso, melhor ainda. Lá eu aprendi essa coisa de ficar batendo. Quando você tira o telefone do orelhão, tem um baita do trem lá, o descanso do telefone. Então lá eu vi os meninos, tipo na época, era 322, 2640, por exemplo. Bati no trem, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. O 0, você batia 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caramba! Dava um tempinho e começava. Era tipo um código. Era um Você código. aprendeu Morse, velho. Porra. Caraca, meu irmão. Rio de Janeiro, meu irmão. Malandragem toda ali, de lá que vem tudo, meu compadre. Aí, dava um tempinho e começava. Eu, putz, grilo, não acredito. Aí eu ia de férias e minha mãe me aprontava essa. Quando eu ia embora, daqui a pouco ela ligava. Alberir, sabe quanto que vem a conta? Se mexe. Tem dinheiro, vai lá, saca. Ela fala desse jeito. Sabe quanto que veio? Ah, mãe, saca lá o dinheiro, sei lá como que faz esse trem, vai lá, saca e paga. Mas tem que economizar, seu merda! Eu, desligava o telefone. Porque era eu que fazia o telefone caro. Então, essas presepadas a gente vai aprendendo no mundo do futebol. Então, meus queridos, eu fiz uma correria de 94 a 2002, quando eu saí do Vasco, fui jogar no Sport de Lisboa. Já no Vasco o senhor saiu, perdão. Parece o Zé do Dinheiro, né? Parece o Faustão. Faustão. É o Urubu. Daqui. Peraí. Mas quando o senhor saiu, o senhor já estava ganhando muito dinheiro já no Vasco. Já mantinha uma vida com um padrão diferente para as pessoas, a grande população, a grande maioria da população daquela época. Já, eu com 17 anos subi profissional do Vasco. Assinei meu primeiro contrato. Ali eu estava ganhando já 10 salários mínimos. Hoje seria mais ou menos aí 13 mil reais. Um menino com 17 anos que eu tinha. Aí me chamaram, era o Isaías Tinoco, um grande gestor do futebol naquela época, conhecidíssimo no futebol mundial. Um abraço também, se chegar lá, para o Isaías Tinoco. Isaías Tinoco foi gestor do Flamengo também. Fez aquele timaço, talvez vocês eram crianças, que levou lá e fez o trio de ouro, né, do Flamengo. Sávio, Edmundo e Romário. Romário, Sávio e Edmundo. Mas não deu certo, não, lá no Flamengo. O Isaías Tinoco me chamou e falou assim, não, vamos assinar com você. Você está subindo profissional. Era o Carlos Alberto Silva, tinha acabado de sair da seleção. 1997, mais ou menos, 98. 98 nós fomos campeão vice-mundial e campeão da Libertadores. Era 1997, eu estava com 17 anos de idade. E Carlos Alberto me chamou, junto com o Isaías Tinoco. Ele falou, quero esse menino comigo. E ali começou minha história no futebol profissional do Vasco. Rodei um pouco antes, até firmar lá, porque todo ano trazia jogadores de ponta, né? Rodei um pouco. Passei em alguns times, Portuguesa de São Paulo, Botafogo, né, do Rio mesmo, enfim. Mas em 2002, tínhamos acabado de ser campeão brasileiro, que caiu a grade, naquela final lá histórica, né, que o Eurico mandou derrubar a grade contra o São Caetano, um timaço, a gente levando sufoco, 1-0 para nós, e o Ademar era um craque lendário lá do São Caetano,
bola na trave, errando gols. Eurico falou, puta que pariu, não, desculpa o termo, eu estou replicando ele naquela época. Puta que pariu, pô, não, temos que fazer alguma coisa. Isaías falou, o quê? Ele falou, já sei. Ele foi lá no líder da TOV, o César. TOV é a torcida organizada do Vasco, a maior torcida que tem lá no Rio de Janeiro do Vasco. Falou, ó, derruba a grade. Derrubou. Tá no YouTube, pode... para acabar o jogo. Primeiro tempo, 45 minutos. Segundo tempo, mais 45. Mas se você passou de 22 minutos, mais ou menos, aí para 23 minutos, que é metade do segundo tempo, caiu luz, não tem mais jogo. Mas antes disso, continua amanhã o jogo. Remarca. Mas se caiu neve, depois dos 22,5, mais ou menos, que é metade do segundo tempo, dos 45, meu irmão, acabou. Ele olhou no relógio, 1-0 Vasco, tomando sufoco. A casa vai cair. Derruba a grade. Que inteligente. Né? Nós não tivemos essa inteligência. Grava aí. Nós estamos falando de grade, lá de 2002. Nós não tivemos essa inteligência nessa Copa do Mundo, né? Em 2022, nós vacilamos. O jogo dominado, ganhamos ali, a turma atacando e indo pra cima, não faz sentido. Olha a sacada quando o cara é experiente, rodado, né? Derruba o negócio ali pra gente, porque tava tomando sufoco, né? Isso. Quantas vezes o Eurico Miranda, a gente perdendo contra o Flamengo ali, 1-0 Flamengo, entrava ali dentro do vestiário quando acabava o primeiro tempo, o segundo, ele falava, pô, vou ter que virar essa jossa, né? Porque ele xingava pra caramba. Vou ter que virar essa jossa. Quem é vascaíno de sangue aí sabe do que eu estou dizendo. Que essas histórias correram o mundo todo do futebol. Aí ele ia lá no Juiz, porque lá em São Januário é um corredor. Você sai do campo, entra nesse corredor e tem esse corredor que é transversal ali ao campo. Então, você sai do vestiário do Vasco ali, tu já entra no vestiário do Juiz. Você sai ali, já entra no vestiário do Flamengo. Sai do campo, entra nesse túnel que é a porta dos vestiários ali, e você tem acesso ali. Então o Eurico xingava a gente tudinho, tal. Eu vou virar essa jossa. Aí ele entrava lá no vestiário dos juízes, né? Deixava a malinha preta ali para os caras, começava o segundo tempo de mundo de brava ali, fora da área, caía, falta. O juiz ia lá, dava pênalti. Quem não conhece essa história? Quem não conhece essa história, pô? Ganhamos do Palmeiras de virada, 3-0 Palmeiras naquela época, em 1997 isso. Quem está me assistindo aí gosta de futebol e é vascaíno, lembra da grande virada. Ali nasceu, me dá uma saudade disso aí, ali nasceu aquele cântico, né, no Vasco da Gama. Vasco é o time da virada, Vasco é o time do amor. Que legal. Quando estava 3-0 Palmeiras e a torcida cantando, Vasco é o time da virada, até me arrepia. Lá vai Romário, 1, 2, 3, empatou o jogo. Meu irmão, eu não lembro se foi Pedrinho, quem foi. Foi lá e marcou o quarto. 4-3, Vasco campeão brasileiro. Que jogaço. Aliás, foi na semifinal, né? E tirou o Palmeiras. 1997. 98. Quem não se lembra disso, que nós fomos campeão brasileiro, isso aí. Então, pulando mais avante, 2002... meu empresário fala, tá com uma oportunidade lá, o Jardel, que jogou no Vasco, ídolo do Vasco, tá indo para o Sport de Lisboa. Eu vou te levar de contrapeso. Eu falei, estamos fechados. Lá, meu empresário me bota dentro do Sport de Lisboa. Ali joguei 1 ano no Sport de Lisboa. Ele fala para mim, estou te levando para o Atlético Madrid. Eu falei, mas o Atlético caiu para a segunda. Ele falou, ele está fazendo um timaço. Lá eu joguei no Atlético Madrid. Isso já em 2002. Lá, quem eu chego e encontro lá? Juninho, o Juninho Paulista, que hoje é diretor da Seleção Brasileira. Juninho Paulista estava vindo do Middlesbrough da Inglaterra. E ali formou-se um grande time ali. Nós subimos para a primeira. Meu empresário me leva para a China depois disso. Você quer continuar jogando? Você quer ser um grande jogador, vistoso, Seleção Brasileira? Ou você quer ganhar dinheiro? Eu falei, quero ganhar dinheiro, quero saber de ser vistoso. Caraca! Vamos para a China. Nossa, te levou para a China. Você ficou quanto tempo em Portugal? Em Portugal 1 ano, Vamos um ano e meio. Vamos só fazer aqui. Ali eu entro ali para Espanha, né? Lá eu fico 1 ano só para a primeira divisão, meu empresário me leva para a China. Isso em 2020? Isso estou falando 2002. 2003 eu nasci. 2003. Ronaldinho estava começando a entrar Ronaldinho já estava entre os grandes já, pequeno, né, de idade, mas já
despontava ali. E o Dodô dos gols bonitos, né? Quem acompanhou no Santos, São Paulo, Botafogo principalmente, ídolo lá do Botafogo, só fazia gol bonito. Meu empresário era o empresário dele, tá levando o Dodô pra China e fala, vou precisar de um atacante que possa fazer as alas, né? Pro Dodô. E fomos abrir o mercado que é hoje, a China hoje. Ali fiquei 1 ano, no Xandu. Xandu era uma cidade abaixo do Tibete, né? Dos montes do Tibete. E em Xandu nós disputamos aqueles... Acho que ficamos em 5º ou 4º ali do campeonato. A China hoje está excelente. Lá eu ganhei muito dinheiro. Então... Pera. Desculpa, perdão. Já, a turma que está acompanhando aí, né? Tem um bastidor aqui de fundo, a turma já está se organizando galera ali. aí. Eu sei que... Né, você fazer podcast, você tem que ter alguma coisa aqui pra você beliscar. Tem que ter, é bom, né? Eu tenho certeza que alguém olhou lá do internauto e falou, mas que podcast boca seca, né? Boca seca, né? Só água, só. Água. Só água. Não, você não entrega que é água, isso era um... Não, tem que entregar, aqui a gente é um verdadeiro. negócio diferente. É. Que, né? Enfim, mas me fala aqui, enquanto isso, fala pra turma pra compartilhar. Isso, você que não compartilhou ainda, gente, ó. Dedo, só aqui, com ó, dedo. Mato Grosso News. Gente, você tá esperando o quê? A gente já falou, já deu entretenimento pra vocês aqui. E vocês ainda, você que tá aí ainda, ó, compartilha, tá? Acorda aí quem tá dormindo. Larga de moscar, cara. Isso. Tá moscando, cara. Tamo aqui com atleta, né? O cara fez história no mundo aí. O cara é fera. Eu acho então, que o Isaac tá surpreso, né, Isaac? cara, o convidado de hoje, bem que você falou, hein? Lele, eu sei que você tá assistindo aí, cara, você vai ter que superar, hein? De hoje, literalmente, de peso, né? Não, de peso. O cara é fera mesmo, hein? Bom, pastor, voltando, né? O senhor foi pra Portugal. O senhor jogou em qual time? Sport Lisboa. Sport Lisboa. Ficou quanto tempo lá? Lá eu fiquei 1 ano no Sport Lisboa. 2003. 2002. É porque eu gosto muito de ir na linha do tempo, que eu consigo pegar. Legal. E aí de lá, o senhor ficou 1 ano e aí foi ficar em Portugal. Teve alguma coisa nova, alguma coisa que o senhor falou, cara, diferente, a cultura diferente? Tudo era diferente quando fui pra Europa. Primeira vez na minha vida, né? Aham. Pra morar, né? Porque eu já tinha ido pra jogar, enfim, voltava com o time do Vasco. Mas tudo é diferente. Mas eu sempre, assim, puxando o evangelho, né? Eu sempre tive um coração no plantador de igreja, de missões. Antes do senhor entrar, Ó. como foi essa questão de religião? Onde que ela entrou? Foi quando o senhor estava em Cuiabá? Foi quando o senhor estava no Vasco? Quando estava na Ponte Preta? Quando tava na China, Como que foi? Onde que foi esse Em momento? 1994, já no Vasco, primeiro ano de Rio de Janeiro, primeiro ano de Vasco, meu aniversário, 17 de março, Cristiano, que hoje é gestor do Kawasaki, né, lá do Japão, hoje ele é um gestor lá. Ultimamente, o último clube que ele passou aqui foi Internacional, preparador físico. O Cristiano me chama no dia do meu aniversário, eu triste, vou te levar ali. Eu falei, aonde? Vou te levar ali, vem comigo, hoje à noite. Resumindo, me levou na igreja do Nazareno, lá em Campinas, na central do Nazareno. Lá eu me converti, Isaac. Lá eu tive uma Que experiência legal. com Deus. Em outras oportunidades eu conto como era a minha vida naquele momento. E ali, 17 de março de 1993, me converti. Então, Fala, eu já ouvi alguns testemunhos da mãe do senhor dizendo que o senhor estava no Rio, debaixo de tiroteio, e o senhor ligava para ela de um orelhão dizendo, mãe, eu acho que eu vou morrer aqui. Era nesse período, pastor? não, isso aí antes, né, pré-Rio de Janeiro, lá na Ponte Preta, 1993. Tudo isso contribuiu para que esse momento de ter esse encontro com Jesus acontecesse? Tudo isso, 17 de março. Me converto ali começa a minha caminhada, minha paixão por Jesus, pelo Evangelho e tal. Mas eu fiquei meio barro, meio tijolo. Em 94 o Vasco me compra, eu vou para o Rio de Janeiro, do lado do Vasco, de São Januário. Ali tinha uma igreja, né? A Igreja Batista Nova Jerusalém. Lá eu vou até essa igreja, num culto de missões, e o pastor Marcelo, me lembro como se fosse hoje, faz o apelo, né? A Igreja Batista tem muito isso, negócio de apelo. Isso. Faz o apelo, quem quer ser um missionário, quer ter uma chamada. Eu tinha 13 anos de idade, 14, né? Creio eu. Eu e o Dias. Dias foi um grande jogador também.
Um irmão mora em São Paulo hoje, mora em Matão. Matão, em São Paulo. E eu e o Dias vamos à frente, fomos consagrados missionários com 14 anos, e ali nós queríamos largar tudo, e começa então verdadeiramente minha história. 2003, minha parada na China sempre foi guiada pelas mãos de Deus. Minha parada na China, Deus me levou junto com o Dodô para abrir o mercado que é hoje, né? Ah, miserável. Você deixa eu falando e você vai comendo, né? Esse podcast aqui é bom por causa disso. É bom por causa disso, né? Esse menino é bom mesmo, É bom mesmo. É bom mesmo, rapaz. Uma pizza, mais uma pizza. Dá quanto? 4. Acertou, miserável. É bom mesmo. Ele quer dar na boca. Ali a gente abre a China, né? Eu tô falando. Todo esse tempo que eu tive na Europa. Meus queridos. Mais de 60%, Isaac, pastor Natan, do que eu ganhava era investido em missões. Caramba. Nós tínhamos 10 pastores na África. Tínhamos uma escola de missões na África. A África é dividida por tribos, né? Não a África do Sul, a África do Norte. Mas desculpa, sem querer interrompendo, mas já interrompendo, mas você sempre, quando você começou a jogar, que você começou a ganhar dinheiro, que você falou, cara, como o dinheiro não caía pra você, caía pra sua mãe, seus pais que iam administrando ali, de onde surgiu a ideia de, cara, eu vou começar a ajudar a igreja, eu vou começar a investir um pouco do meu dinheiro na igreja? Como surgiu? De onde veio a ideia? Essa ideia foi sua? Se foi alguém? Como que aconteceu? Foi um encontro que você teve com Deus durante ali o seu período de jogador? Como que foi? Irmão, eu converti em 94, de fato. Eu tive o chamado em 93 lá em São Paulo, em Campinas, né, na igreja Nazareno. Mas de fato me converti em 94 na igreja de Nova Jerusalém, Batista, que é a minha raiz. Convertendo ali, eu comecei uma chamada, né, em treinamentos e visitas para a igreja ali no Rio de Janeiro, a Nova Jerusalém, e através das visitas eu fui sentindo o chamado de Deus, chamado pastoral. Eu fui sentindo muito forte isso. Quando eu fiz 17 anos, meu pastor me levantou, me consagrou a pastor. Minha mãe então foi, viu a consagração, gostou. Minha mãe não era crente até então. E falou, a partir de hoje, daqui a alguns meses, está fazendo 18 anos. Você administra a sua vida. Quando ela falou isso, eu peguei toda aquela bolada que eu recebi, que eu assinei o primeiro contrato, ela estava perto, quando eu assinei o primeiro contrato com 17 anos. E ela sentiu de Deus, foi de Deus isso aí. Eu passei a administrar, abri contas, né, no Santander, me lembro como se fosse hoje, Santander. Começando, um banco que estava começando naquela época. Já era forte na Espanha, mas aqui no Brasil ainda estava começando. 98. Eu estava com 18 anos. Então comecei a administrar minha vida. Aí nasceu essa ideia de... Porque eu ganhava muito dinheiro, irmão. Era muito dinheiro, que eu não me lembro quanto exatamente. Mas era mais de 200 mil, 300 mil que eu ganhava mensal. Caramba! Não, se hoje já é muito, naquela época então, hein? Eu ganhava em dólar, o dólar era 3 por 1, eu ganhava era 100 mil reais, 100 mil dólares. 100 mil dólares, né? Isso, por mês. Aí dinheiro. Nessa época o dinheiro já começou a cair na sua conta e você já começou a administrar. Isso, eu já começava a repartir, às vezes indicado pelo meu pastor. Eu tenho um amigo lá passando necessidade, lá na Bahia. Eu falava, vou bancar esse cara um ano. Aí eu ia lá e bancava. Eu bancava, um ano. Mas ali abrindo igreja dentro do Rio de Janeiro, porque já sabia na pele o que era isso. Tem um amigo meu na África, um outro pastor, sabe? Minha vida ali no meio. É por isso que eu falo para vocês, o futebol me abriu muita porta, porque eu estava no foco do futebol, enfim, nos grandes, né? Eu estava num grande clube naquela época. O Vasco agora que está voltando a ser Vasco, mas já foi time grande mesmo, de respeito. E eu estando dentro do Vasco, as igrejas me conheciam. Eu saía muito para pregar. No Rio de Janeiro eu fiquei muito conhecido. Mais pelo futebol, menos pela igreja, mas quando eu ia pregar, a igreja começava a me conhecer. Eu já era pastor. Então você já era pastor? Já. Vamos lá, só para recapitular aqui. Você já era pastor, você jogava e ainda, em certos momentos ali, você ainda pregava? Não, certo não. Eu tinha agenda todo dia.
Ah, você tinha Caraca. agenda? Todo dia à noite. no Rio Então de Janeiro. você. Vamos dizer que o futebol fez você ser conhecido, né? Bastante mundial, mas que te levou também pro meio do evangelho ali. Eclesiasticamente falando, sim. Então. No começo você, sei lá, achou isso bom? Porque às vezes a gente pensa o seguinte, né? Cara, tô indo pra igreja aqui, mas será que não vai me atrapalhar aqui no futebol? Será que eu não tô. Então eu tenho que parar e ver o que eu tô Eu fazendo? converti com 13 para 14 anos talvez. E eu já tinha essa chamada, já tinha essa decisão no meu coração, Isaac. Então você já sabia que, Já sabia. por mais que você estivesse ali no futebol, ganhando dinheiro, ajudando todo mundo, construindo igreja, comprando casa, você sabia que seu chamado era outro. Quando minha mãe me deu esse poder financeiro de administrar minha vida, a primeira igreja que eu ajudei na realidade, estou lembrando aqui agora, foi a igreja de Papucaia, em Minas Gerais. Perto do Rio de Janeiro, quase na divisa com Minas Gerais e Rio de Janeiro. Uma cidade chamada Papucaia. Ali fiquei 1 ano. Ah, você morou lá? Não, eu ia. Você ia lá, Sexta-feira. durante 1 ano você Nossa, pregava lá final de semana também? sim, final de semana não. Eu ia todo final de semana, mas final de semana sim que eu ia mais cedo para dormir, para viver aquele momento, eu inventava contusões. Então na quinta-feira era coletivo. Você dava uma desculpa, tô lesionado. No meio do treino o cara me dava uma pegada, e caía. Ia pro Caraca. DM. Aí chegava lá, não, tá muito forte, tal. Por quê? Porque na sexta eu tava liberado. Eu só voltava a treinar na segunda para me tratar. Caramba. Então, eu já aproveitava ali na quinta, quando acabava o treino, arrumava minhas coisas e dava 2 horas de relógio. Atrapalhava o desempenho em campo? Nunca atrapalhou. Sempre fui decidido. Eu queria ser pastor, mas eu já tinha assinado com um empresário, que era durante aí 5 anos, né, o meu contrato com ele, que é o Eduardo Duran. Hoje ele é dono do Figueirense, tem parte no Botafogo aí com o John Testor, né, que assumiu o Botafogo, a SAF. Então o que te segurou ainda foi o contrato. O contrato. Mas você já Contrato. estava decidido que, cara, acabando o contrato, isso aqui vou deixar e vou Você seguir. pastor. E o dinheiro? Você pastor. E a vida? A ostentação? Porque Como que é isso? Nunca fui ostentar. porque é aquilo, né? Você jogava mais porque gostava, né? Não era Não. Isaac, quando eu fiz 14 anos que eu me converti, mudou meu coração. Eu saí de casa para ser Romário, para ser um Edmundo, para ser um Renato Gaúcho, para ser um Careca, um Valdir The Flash. Quando me converti, mudou. Eu queria Mudou ser sua- pastor. Então, chegou uma época que eu não podia rachar esse contrato, que eu pagava milhões. Eu falei, então vou usar o dinheiro para manter missões. E eu perdi totalmente a vontade até de jogar futebol. Caramba. Eu jogava. Tudo que você passou, tudo que você lutou pra conquistar ali, Não, pra mim você... não valia de mais nada. Caramba. Não valia de mais nada. O que valia era a alma. Eu ficava agoniado sexta-feira, quando eu ia pro jogo. Treino, acabava o treino no hotel. Sábado acordava de manhã, uma brincadeirinha. Hoje é treino, né, normal. Mas naquela época era um racha que tinha ali. Rápido, pra você não machucar e tal. Hotel de novo pra almoçar, descansar. Domingo jogo. Acabava o jogo, você tinha que fazer o teste lá esqueci o nome que dá lá, pra ver se tinha cocaína, enfim. Doping. Quando você não ficava no doping, você tinha que esperar o cara sair do doping. E pro cara urinar ali para fazer o teste do doping, demorava. Então, você ia sair de lá, tinha entrevista. Quando você não jogava, não tinha entrevista. Entrevista era quem jogou. Mas você tinha que esperar o cara. Então, você saía do estádio ali, era meia-noite e pouco, 1h da manhã, Nossa. de segunda-feira. Caramba. Mas meu coração de sexta até domingo, às vezes dentro do jogo, jogando, e eu pensando, o couro tá comendo na igreja, Deus operando grandão. Isso de forma muito intensa? Muito intensa. O pastor Alberi, o senhor é muito intenso pelo Muito reino, né? intenso. Tudo para ele é reino. Reino, visa Tudo. reino. Tudo. Eu fui o cara mais próspero nessa época, né? Quando eu falo maior prosperidade que tive na minha vida, foi quando eu comecei a financiar. Eu não podia estar lá, cara. Então eu financiava missionários, no Brasil, fora do Brasil. Fui abrir na China, cortina de ferro, igreja, final da cortina de ferro. Quem sabe disso aí, historicamente falando, sabe lá que o governo da China
proibia o evangelho. Mas eles não podiam meter mão em mim. Eu era jogador de futebol, cara. Caraca. Portugal, fui abrir igreja em Portugal quando jogava. Jogava, pegava o dinheiro que eu recebia final do mês, investia nas igrejas. Mas para você plantar uma igreja, até hoje é assim, tá? Não mudou nada não. Quem é português aí sabe, quem já morou lá também sabe o que eu estou dizendo. Para você plantar, iniciar um trabalho evangélico em Portugal, você tem que falar pelo Papa, pelo bispo da arquidiocese da cidade. Você tem que ir lá pedir permissão para ele. Posso abrir um trabalho de evangelismo? E se ele te liberar, bem. Se não te liberar e você fizer, pregar na praça, ele saber que se tem uma casa que está visitando e fazendo lá um trabalho, ele manda a polícia e te prende. Mas como é que vai fazer com um jogador caro? Como era? Eu cheguei em Portugal lá, jogador caro. Conhecido, então como Sport que... Lisboa, o principal time de Sport Benfica e o Porto, né? Que são os principais. Pô, eu jogando no esporte, eu me lembro que eu pregava nas praças, né, fazia esse evangelismo de praça, né? E os policiais ficavam rodeando. Opa, não pode fazer isso, pai. Eu ouvi aquilo ali. Opa, prende esse gajo. Gajo é homem, né? Prende esse gajo, pá. Quem liberou esse gajo? Aí sempre ouvia também alguém, quando eu ouvia, isso é jogador do esporte, mete a mão nele para tu ver. Então, eu aproveitava também, já que não podia estar ali, vivendo o evangelho 24 horas, quando eu vivia o evangelho intensamente, como você falou, eu usava da minha imagem, eu usava daquilo que me dava suporte para mim não trazer escândalo e não fazer feio no evangelho. Caramba, que bom, que bom. Pra gente partir, né, para esse fechar, aí agradecer mais uma vez pela sua audiência. Muito obrigado. Estamos indo aí para uma live, para uma programação quase que recorde, né? 1h e 20 de programa. Se deixar, nós vamos a 3. A 3. Uhul! E a plateia tá ali, ó, só Animada, reabastecendo. Comendo, né? né? Estão comendo e a gente aqui conversando. E eu sei que vocês estão, né, com os pontos aí. Nós temos aí 1h de programa, mas eu tenho certeza que, devido a toda a audiência e o sucesso desse programa, ele vai se esticar aí, né, vai se estender para que você possa nos acompanhar na sua tarde de sábado. Meio-dia, Isaac. Meio-dia, não Vamos bater na perde. tecla. Não perde, meio-dia. Eu quero você ligadinho aí na Mato Grosso News. www.matogrossonews.com.br. Que dia, Isaac? Sábado, agora dia meio-dia de sábado, tá? Não perde não. Vamos almoçar com a gente tá aqui comendo. Mato Grosso News. Acessa, compartilha. Né? Gente, faz esse favor pra gente, compartilha aí, ó. Eu sei que você tava com saudade da gente. Hoje a gente trouxe esse convidado aqui, ó, que eu tenho certeza que segurou todo mundo até agora, que a história dele é incrível, né? Pastor, quando fomos para a China, que tinha a cortina de ferro, né, que era proibido, também usei imagem. Onde eu passava, usava imagem. Europa, Oriente Médio, principalmente Oriente Médio, é difícil pregar o evangelho. Então não podia estar na igreja, durante a semana eu ficava na igreja, visitando, fazendo trem bombar e tal. Domingo quem pregava geralmente era um obreiro que eu deixava lá, ou eu inventava contusão para estar um domingo, pelo menos, do mês, pregando. Então, e aí aí nasceu aquele desejo. Quando que veio esse negócio de plantar igreja? Porque o senhor é um plantador de igreja pelo Brasil e pelo mundo afora. 1995. Aí o senhor falou, cara, meu negócio é treinar pessoas. Porque esse trabalho de Papucaia, lá no Rio de Janeiro, era um trabalho que era muito levado a sobra. O que sobra, vamos. Era todo domingo faltava gente para ir. Combinou de 10 pessoas, só ia 2. Então isso aí foi me matando o coração. Então quando eu fiz 17 anos de idade, eu falei, vou assumir essa bagaça. Já tinha 3 anos que eu estava acompanhando esse trabalho no Papucaia. Então com 15 anos nasceu a vontade de ser um missionário. Plantador de igreja, hoje, mas naquela época de fazer igreja que usava o termo. 15, mais 2 anos, eu acompanhando aquela dificuldade de pessoas que não se disponibilizavam a ir para Papucaia. No domingo, 5 horas da manhã, saía a vanzinha e transformava num carro. Papucaia é o quê, pastor? Desculpa. Uma cidade em Minas Gerais, divisa com o Rio. Entendi. A nossa igreja, né? A igreja que eu era lá, que eu nasci,
Nova Jerusalém, tinha um trabalho de evangelismo lá. E eu via que não crescia. 2 anos não cresce. Eu já era mirambulante, eu era visionário, sempre foi complicado minha mente. Eu olho um trem, eu já penso grande. E aí, quando eu fiz 17 para 18 anos, eu já tinha um poder aquisitivo financeiro já sob minha tutela. Eu falei, vou investir. Foi a primeira obra que eu investi. E com 3 meses de idade virou igreja. Construí a igreja. Eu tinha um salário muito alto. Construí a igreja com o meu salário, né, naquela altura. Preparei obreiro. Sempre tive essa ideia, né, escolástica, eclesiástica, né, escolástica, de fazer obreiros. Eu já era músico. Aprendi lá na Ponte, que tinha um trabalho dos atletas. Na Ponte que o senhor aprendeu música? Na Ponte. O senhor não sabe, saiu de Cuiabá não tocando nem cantando nada. Nunca toquei nada, nunca cantei Talentosíssimo, vocês têm que ver esse homem cantar. Isaac, domingo rolou uma célula. E, cara, que poder de Deus. Foi que tremendo. bênção. Poder ver pastor Alberi, né, com todo o talento que Deus deu a ele, ser usado por Deus. É uma bênção, é uma satisfação. Você vai se impressionar, Isaac. Eu te garanto isso. Não, já tô impressionado, né? Só com um pouco que ele falou aqui. Agora o cara até canta, é ex-atleta, canta. Divisor Cara, de voz. Faz tudo, né? Isaac, hoje só não dou pirueta no púlpito, porque esse treino não me deixa. Só já pensei numa ideia de dar a pirueta cair quicando já. Pum, pum, pum. Esse negócio aqui. Mas a necessidade do evangelho nos faz, né? A ocasião quando criada, ela nos leva a adaptações. E o brasileiro, vamos falar sério, é mestre em adaptações. Sim, Meu sangue sim. brasileiro, ainda mais cuiabano, né? Ah, gurizinho. Então, nessa época aí, a gente foi plantar a igreja, eu já era músico, preparei músicos para ficarem lá com 3 meses. E o nosso ritmo ali no Vasco está muito grande, né? Muito intenso. Altas contratações a nível mundiais, né? Chegando, badalações, campeonatos sendo disputados, Sul-Americano, Carioca, Brasileiro, Libertadores. Meu irmão, era uma Mercosul, nossa, era uma loucura a agenda do Vasco. E eu fui me adaptando a isso aí, mas o evangelho nunca morreu no meu coração. Hoje não tenho mais a idade, mas fica a história. Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, eu vou pingando. Daqui para o Rio de Janeiro, paro em Mineiro, Jataí, paro ali no Canal de São Simão, que já entrando em Minas, Tuitaba, Uberlândia, a gente vai parando. Vamos fazer outro trajeto. Sempre tem uma cidade, que lá tem um filho meu na fé, ganho todo esse tempo. Quando eu estava na Europa, deixei filhos na fé, que transformaram-se em pastores, que até hoje a gente conversa. Quando você vir para cá, você vai pregar na minha igreja, tem casa, tem comida para você aqui. Só a passagem, que eu não tenho condições agora. Minhas 2 filhas são missionárias, lá em Lisboa. Kézia? E querem. Cara, as meninas, eu posso falar porque eu vi. Elas já cantam, Isaac, louvores assim, que lançou no Brasil ontem. As gurias já estão cantando lá em Portugal. Caramba, que legal. Gabriela Rocha me atraiu Já. Elas já fizeram um medley com aquela Vé. Afa. E eu me emociono muito quando eu vi esse louvor. Né? Aí até um segredo aí, né? O papai aqui, pastor Alberir, o lado paterno, se emociona também, né, pastor? Quando você vê um filho na fé, assim, frutificando, florescendo, crescendo, intenso, apaixonado, perdidamente cego por amor a Cristo Jesus. E quando eu falo cego, não é no sentido pejorativo, né? Porque tem sempre aqueles caras chatos, religiosos, insuportáveis, que vão estar aqui agora dizendo esse povo não é pastor, que conversa a dizer que é cego por liberal. Jesus, liberal demais, porta larga demais. Com licença, não estou falando com você. A gente está falando aqui com a turma que Convertido, né? tem um QI um pouco, né? E que consegue ter essas questões, entender essas questões. Quando a gente fala cego, é no aspecto de não enxergar nada além de Jesus. Pastor, quando o senhor vê um filho da fé, um fruto, aquilo que o senhor plantou, discipulou, ensinou, o que o senhor sente de pastor para pastor? Muita emoção. Muita emoção. É muito bom você criar o filho.
fazer o filho, né? E ele depois ganha o mundo aí e dá sequência, porque a gente é um leque. Se abrir, vai alcançar grandes lugares. Se continuar fechado, você vai agir naquela região ali. Então, pastor Natan, é muito emocionante. Nós temos filhos espalhados pro Brasil e o mundo aí. Que maravilha. Ex-Pai de Santo na Bahia, Caraca. tem igreja. Nós temos aí em Espírito Santo lá, uma terra linda, né? Que Guarapari, em praia, né? Como Guarapari, Vila Velha, né? Enfim, irmãos, é muito extenso. Eu costumo dizer, eu falo para minha esposa, quando a gente começar a abrir a agenda e voltar a ter esse tour, não sei se eu tenho essa pegada ainda, a gente é custo zero. Que legal. É custo zero. Eles têm prazer de nos receber. Muito querido, né, pastor? Muito, Por onde você muito, passa, pra você vê o glória de pastor Deus. Alberi em Cuiabá sendo muito bem recebido, as pessoas tendo um carinho muito grande, né? Portas abertas, muitos networks. E pastor, me fala, o senhor chegou a algum momento na vida que não conseguiu conciliar, é isso? Na verdade, eu sempre não conciliei. Não sei em qual sentido você perguntou, mas eu vou responder aqui. Futebol versus igreja. Né? Religião. Eu sempre fui mais para a religião, para a igreja. Então era confundido. Se vocês forem comigo hoje entrar em São Januário e tiver seguranças, alguns diretores daquela época que vai ter, eles vão falar, ó, isso aí foi craque. Lá tem meu nome na história, tem quadros, Legal. tem troféus ali, tem o elenco, né, que eu participei. As pessoas vão falar, esse cara foi craque. Mas ele ficou fanático. Caraca. Senão ele seria um Romário, um dinamite da vida. Isaac, e o que é legal que ele está falando aqui? Se você entra nos comentários da rede social dele, não é ele falando, ele está só reproduzindo o que os outros estão falando dele nos comentários. Tô mentindo? É isso mesmo. Você entra lá, tem gente dizendo assim, é um dos melhores pontas que eu já vi, que é a posição que o senhor joga. É um dos melhores jogadores que eu já vi. Esse é craque. Ele vai fazer esses programas, né? Com cunho evangelístico também, social, ele ama esse trabalho social. Os apresentadores de televisão, de programa, rádio, fica abismado e todos reverenciam, respeitam e admiram pelo excelente trabalho que fez na vida futebolística e também na sua trajetória com Cristo e segue até hoje, intenso, apaixonado e desesperado por Deus. Pastor Alberi, eu não gostaria de encerrar o programa. Cara do céu, tá muito legal. Você já acabou de comer, né, Isaac, bonitão? o programa tá bom, a pizza tá boa? Cara, vou te falar, o programa tá melhor. O programa tá melhor. Por incrível que pareça, é o que eu falei. Ale. Acho que a gente bateu, hein? Será que você vai ter que voltar aqui? Eu não tenho dúvida que esse programa, com todo respeito ao Alê, Isso não. foi sim, um com todo sucesso respeito. e vai ser um sucesso. Você vai nos assistir todo sábado, meio-dia, Mato Grosso News. O Baldo, querido Baldo, amamos você. Binha, obrigado, tamo junto. Todo o time do Mato Grosso News, toda a galera de background, né? A turma aqui, os bastidores. Isso. E, gente, fica gravado lá. Você quiser assistir Fica depois, gravado. né? Perfeito. Você Fala aí. quiser assistir depois. Pode E o falar. Instagram, como é que é? O Instagram, você viu como ele fala? O Instagram. Instagram. Aí, mané, cadê o Instagram? Do Instagram. Instagram, pastor. Instagram. Ó. Instagram. Não, ele tá fazendo as aulas de inglês. Instagram. Ele tá todo... Instagram. Cheguei lá no serviço, Natan, eu falei, esse aqui não habita Não, mais entre vós. Como que é o nome My agora? name is Nathan. Nathan. Champions League. Tá todo. Champions. Pastor, pra gente poder encerrar, fazendo esse contraponto, né? Eu queria que o senhor mandasse uma palavra, uma mensagem para todos que nos assistem, de Deus. E eu queria fazer uma pergunta antes, porque a gente vê agora, tem um menino que eu achei fantástico, do Flamengo, que ele é crente. Thiago Maia. Tem o... da Pompeu, né? Tem um outro rapazinho, o Queixada, como que é o nome dele, gente? Pedro. Pedro é crente.
E naturalmente a gente não está falando dessa turma que já chegou no sucesso, mas a gente sabe que tem muitas crianças aí no futebol que tem esse sonho, né? Esse glamour. Eu queria que o senhor falasse, desse um recado para essa galera que por vezes tem medo de deixar o futebol, esse lado glamour, quase não saiu, né? Vocês entenderam aí? Esse lado vaidoso, né? Para viver o reino. Eu queria que você desse um recado, até antes da gente encerrar. Um papo reto para essa turma aí. Bom, o melhor recado que a gente pode dar é o recado bíblico, né? Se você fez um pacto com Deus, se você aprendeu a oração do Pai Nosso, ele diz: venha a nós o vosso reino. Quando você diz venha a nós o vosso reino, o reino se apresenta, ele se abre, ele se comunica. O oculto em relação ao reino, não o oculto em relação ao inimigo, o oculto, aquilo que está por trás daquilo que você nunca percebeu, ouviu. Paulo vai dizer muito, muito bem sobre isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se passou em coração humano. Venha a nós o vosso reino. Ele vem, ele se revela, ele te impacta, ele muda a história da sua vida. Venha a nós o vosso reino tem a ver totalmente com aquilo que Deus tem para... É sobre ele, não é sobre você. Então, se você está com essa dificuldade, não precisa ser o futebol. Às vezes você é um jornalista de ponta, conhecido, mas você não está indeciso entre evangelho. Peça a Deus inteligência e ore. Venha a nós o vosso reino. Aleluia. Venha, porque ele vem. Aleluia. Ele vem, ele impacta o seu coração. O reino se revela. Ele quer se fazer conhecido. Não é sobre você, é sobre ele. Nunca foi sobre você. Então, se você está indeciso ainda, ore a Deus, ou pare de orar dessa forma. Quanto mais você ora, venha a nós o vosso reino, ele vem. Quanto mais você ora, se apresenta a mim, se manifesta. Eu quero te conhecer. Ele já é conhecido. É sobre ele, não é sobre você. Ele vai se fazer, não é ti, se fazer conhecido. Decida ainda hoje. Sai do muro. Muro é estreito. O muro é perigoso, ele balança. Conforme o peso ele não aguenta. Sai do muro. Venha nós Aleluia. o vosso reino. Que Deus se manifeste hoje para você. Te tire dessa indecisão. Guarde tesouros onde a traça e a ferrugem nunca vão destruir esse tesouro. O melhor Caraca. tesouro que você pode guardar Uau. aqui nessa terra, quando você diz venha a nós o vosso reino, Caraca. é estar no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te tire dessa dúvida. Caraca. Dúvida não é de Deus. Sai do muro, pula para o lado daqueles que já se decidiram em estar e viver Jesus. Ele é seu DNA. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Caraca. Pô. Muito obrigado, pastor. Toda vez que ele fala de Jesus, ele se emociona. Ele está contido aqui agora. Eu conheço ele. E a graça de Deus sobre a vida dele é tão forte que acontece aqui, ó. A gente quer chorar. Eu tô querendo... Eu acho que eu não vou conseguir segurar aqui. Os olhos já foram. É forte. Porque a gente vê a graça de Deus. Às vezes a gente olha aqui e fala, mas ele é pastor? Né? Olha a expressão, olha o cabelo. Ele é um pastor 4.0, né, pastor? Sabe do carinho que eu tenho por ele. Mas todas as vezes que ele para falar do amor de Deus, tem mensagens que eu copio dele, tá? Acontece isso aqui. A atmosfera muda. Nós estávamos falando de futebol. Olha a atmosfera que está aqui agora. E aí dá vontade de cantar aquela música. Uma coisa vou pedir. Todos os dias
da minha vida uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da Pastor, minha vida. eu gostaria que o senhor, enquanto a gente se prepara aqui, orasse por essas vidas. Tem pessoas que estão nos assistindo aqui que estão desesperados por Deus. Que eu me sinto E muito nesse bem. assunto, todo Não há descontraído outro caiu na lugar armadilha. melhor. O pastor ele fala que ele tem uma aqui armadilha que eu me gospel, a sinto ratoeira muito gospel dele lá. bem. Que ele usa aqui mecanismos que eu me para sinto falar do amor de muito Deus. bem. Pastor, eu queria que você aqui fizesse eu uma me oração sinto enquanto a muito turma se bem. prepara. Não há outro lugar melhor. Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. E tenha certeza, querido, fique até o final, porque grandes coisas tem o Senhor para sua vida. Com vocês, na oração, Pastor Alberi Figueiredo. Queridão, vou orar para Deus te tirar dessa indecisão, meu irmão. Você precisa se decidir. O dinheiro não é tudo na vida. A vida é tudo quando o dinheiro é usado por você. Deus fez o dinheiro não para o homem, mas o homem para o dinheiro. Nós fomos feitos para dominar e não ser dominado. Venha a nós o vosso reino. Feche teus olhos aí. Quero abençoar a tua vida agora. Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, vai de encontro a essa alma que está agora acompanhando esse programa. A esse aflito. Olha aí, Deus. A esse doente na alma. A esta pessoa que é ciumenta e não consegue largar o ciúme no seu coração. O ciúme mata, o ciúme corrói. E essa pessoa não está conseguindo viver. Controladora. Vai de encontro agora a essa pessoa que está sofrendo por remédios, dependência de remédios. Liberta o coração dessa pessoa. Começa a fazer um trabalho agora de definição trabalhística, Pai, de decisão humana. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós dizemos agora, liberta esse homem, liberta esta mulher. Deus, faça uma obra no coração dele, dela, nessa criança, nesse jovem que nos ouve. Deus, se está alguém agora pensando em suicídio, Deus, tira qualquer sentimento suicida do coração dele, dela, em o nome de Jesus. Que ela entenda, que ela possa dizer para o Senhor, com toda liberdade, venha a mim o teu reino, e o Senhor se fará conhecido para essa pessoa, e ela, Senhor, encontrará libertação, e esse espírito suicida sairá dessa vida em nome de Jesus. Transforma, que essa pessoa possa ligar durante essa semana, para o Isaac, para o pastor Natan, dizendo, eu vi o programa, e Deus operou na minha vida. Em o nome de Jesus de Nazaré, declaramos a sua bênção,